imperialismo ele é principalmente um imperialismo europeu. A maior parte do mundo, nesse momento, ele vai estar sob domínio de um ou outro país europeu, principalmente a Inglaterra. Então, a rainha da Inglaterra ela vai ser chamada de rainha de um império, a imperatriz, né, de um império onde o sol nunca se punha. Porque eles tinham colônias indo das Américas até a Ásia. Tá? Mas também é muito importante a gente lembrar nesse momento, e isso vai ser importante também quando a gente for pensar na Segunda Guerra Mundial, que está 50 anos aqui no futuro, do imperialismo americano e do imperialismo japonês. Os americanos, e por americanos que eu quero dizer os Estados Unidos da América, eles conquistaram a independência deles no século XVIII, 1776, tradicionalmente a gente coloca, e eles foram se expandindo a oeste do território que eles tinham originalmente. Então, pode-se dizer que a expansão americana já é uma forma de imperialismo, mas a gente também pode pensar nesse imperialismo de uma outra forma. Então, conforme eles conquistaram todo aquele território na América do Norte, eles começaram a se envolver em outros conflitos e outras disputas para obter outros territórios. Notavelmente, uma parte importante, que era parte do território do México, que hoje é o estado da Califórnia, uma parte do Texas também. Então foi uma guerra contra a Espanha, que aconteceu mais ou menos em 1898, que inclusive fez com que os americanos tivessem territórios na região do Pacífico. Então eles usavam essas regiões mais ou menos como bases militares, porque o objetivo deles era ter um mercado consumidor o mais amplo possível, e eles, nesse momento, eles vão fazer mais ou menos esse território é meu. Então, a América para os americanos, certo? Então, o que isso quer dizer? Os Estados Unidos, eles vão ser os responsáveis, vão ser os únicos fornecedores aqui, os únicos consumidores importantes aqui na América. Então, vai ter uma disputa muito grande entre os americanos, diplomática, né? Entre os americanos e os europeus sobre a proeminência sobre esses territórios, né? que eram colônias originalmente europeias. O imperialismo japonês ele vai entrar mais ou menos nesse território do Pacífico também. O Japão ele é um arquipélago, ele é muito pequeno, mas ele tem essas ambições de ter também acesso a matéria-prima, principalmente a minerais, e também a mercados consumidores. Então eles vão se expandindo ao redor das suas ilhas. Eles dominam uma parte de onde hoje é a Coreia e entram em conflito no começo do século XX com a Rússia também. Então eles vão se expandindo por todos os lados. Isso vai entrar no ápice quando eles vão dominar uma parte importante da China, na metade mais ou menos, no entre guerras, né, mais ou menos 1937. Quais são as semelhanças entre esses dois tipos de imperialismo? Tanto os americanos quanto os japoneses eles tinham uma política bem isolacionista. Então os americanos eles não se envolviam tanto nos conflitos europeus, assim como os japoneses. Eles estão mais centrados no seu próprio território. E eles têm essa ambição de serem os líderes ali dentro, né? Então, conforme eles vão se expandindo, como os dois estão tentando dividir essa zona, estão tentando conquistar essa zona de influência no Pacífico, isso vai gerar alguns conflitos posteriormente. Então, nesse contexto de imperialismo, é importante, então, recapitulando, a gente lembrar que ele é basicamente, a maior parte dele é de fato um imperialismo europeu, mas é muito importante esse imperialismo tanto dos Estados Unidos quanto do Japão.